Vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 21 ao 28. Deus vai falar com a sua vida, com a minha vida e com as nossas vidas aqui no dia de hoje. E diz assim a palavra do Senhor: a entrada entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo eles à sinagoga, ali ensinava, e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: aqui temos contigo, Jesus Nazareno, vieste nos destruir? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. E então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se maravilhavam a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Meus irmãos, minhas irmãs, todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo, daqui para lá, eu aconselho a você que não gosta da verdade, que não gosta da palavra de Deus, sai da sintonia, porque você não vai gostar do que eu vou falar aqui agora, irmão. A tampa da chaleira vai voar, a giripoca vai piar. Nós vamos descer o sarrafo aqui em Satanás e os demônios, e vai voar capeta para tudo quanto é lado aqui, irmão. Os demônios vão voar tudo pela janela, e o Satanás vai ter o chifre quebrado dos dois lados, hein? Vai voltar de volta para o inferno com esparadrapo na cabeça. E quando Jesus pisou na cabeça do Satã, o Satã está com esparadrapo até os dias de hoje, entendeu? Mas vamos lá. A Bíblia fala da obra que Jesus começara a fazer, pregando o Evangelho, testemunhando e bendizendo o nome de Deus. Antes de mais nada, deixa eu fazer uma pequena apresentação. Lembrei, eu gosto de fazer isso. Aceitei Jesus em 1996. Olha, muito tempo, hein? Me batizei pelas águas batismais em 1997. Fui batizado com o Espírito Santo, e estou até hoje batizado com o Espírito Santo, porque fui batizado com o Espírito Santo em 1998. Glórias a Deus. Tem mais isso aqui agora. Me cadastrei, me inscrevi e me formei, glórias a Deus, na Academia Teológica Paulo Leiva Macalão, onde eu falo produção. Traga a minha carteira aqui então. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Crente ligado é uma bênção. Glórias a Deus. Nesta pequena apresentação, apareceu o meu carteirão, que só anda durão, e só tem conta para pagar a este mundo e ao cão. Então vamos lá, tá rimando, é só para rimar, irmão. Vamos lá então. Mas é verdade, só tem conta para pagar, irmão. Não tem dinheiro não. Estou vendendo o almoço para comer a janta. Estou falando ao vivo aqui, ó. Pois a Deus. Você pensa que a gente quer ser dinheiro no passa-prova? A gente está rindo aqui, tá cheio de dinheiro? Eu estou rindo é para não ficar sem graça, irmão. Para não ficar feio na gravação, mas eu estou vendendo o almoço para comer a janta. Mas vamos lá, isso não é história não, que o servo de Deus vai ser. Tem que passar na prova mesmo. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. É por esse mistério aí, vamos lá. Me cadastrei, me inscrevi, a produção está rindo, e me formei na Academia Teológica Paulo Leiva Macalão, aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Ó, tá vendo? Não tem necessidade de mentir, não, aí. Tá vendo a carteirinha aí? Já foi, depois eu posso jogar pra lá. Fiz uma extensão em Madureira aqui, ó. No IB. Extensão em Madureira, tá vendo? IB, Madureira, teologia também. Por isso eu tô madurinho hoje, descendo porrete no Satanás, nos demônios, no pecado. E as almas a gente alivia, né? Porque lá em livro de Judas está escrito assim:
arrebatai algum dos fogos, tendo misericórdia até com a roupa manchada do pecado. Entendeu? Mas agora, Satanás, os demônios, o pecado, eu desço o porrete aqui, irmão, desço o sarrafo. Entendeu? Mas vamos lá, continuando. Após essas formações, fiz alguns cursos complementares para acrescentar um pouco mais o conhecimento de todos os estados desse país. Os diplomas estão tudo ali, ó. Diploma, certificado, tudo ali. Aí Deus me levantou como locutor de rádio, numa emissora de rádio, glórias a Deus. Trabalhei um bom tempo como locutor, por isso que hoje eu tenho esse desenvolvimento aqui nas redes sociais, tranquilo, entendeu? Aí o que acontece? Quando eu comecei como itinerante, pregando o evangelho também, dando testemunho, falando de Jesus, pregando em tudo quanto é lugar, eu vi que os pregadores tinham lançado fita cassete e VHS. Aí eu fui também, entrei também nesse mistério também. Aí lancei a fita cassete. Fita cassete, tá vendo? Então tem uma história, irmão. Não comecei agora. Não adianta você querer falar abobrinha de mim que você só vai se estrepar. Se Deus não te matar, ainda tem isso. Aqui, ó. Tá vendo? Eu não comecei agora. Tá inventando mentira a meu respeito, uma coisa que não existe. Sou uma pessoa de família, amigo. Vamos matar o bruxo aí, foi falar uma besteira de mim aí. Depois eu falo. Vamos continuar. Fita cassete, mostrei fita cassete, né? VHS aqui, ó. Vou ser rápido por causa da mensagem, ó. Aqui, ó. Bonito, ó, numa catedral. Tirei foto, tá vendo? Aqui, ó. Fazendo a mensagem por aí fora, aqui, ó. VHS. Aí o que aconteceu? Eu entrei como locutor de rádio. Eu tava ficando conhecido, ficando famoso. Aí comprei esse mini disco, MDR. No inglês é MDR. No português é MD. Tá vendo? Aqui, ó. MDR. Aí lancei os mini discos, que estava acompanhando junto com fita cassete VHS, que é os mini discos. Deixa eu ver aqui a mensagem da rádio, aqui, né? Tem uma foto na rádio. Tem mais aqui, ó, um monte aqui, ó. Um monte aqui, MD. Aí saiu de linha, fita cassete, tudo assim, uma pancada só. Saiu de linha, fita cassete, VHS, mini disquinho e o MDR. Saiu de linha. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí eu olhei para os pregadores que estavam fazendo isso, coisa boas. Aí eles lançaram CD e DVD. Corri atrás, estudei, pesquisei, fiz curso, não sabia como é que se fazia o CD e DVD. Eu mesmo virei meu próprio produtor. Antes dependia do Messias para produzir para mim, que era um homem de uma loja que tinha aqui perto daqui, e ele que produzia meu CD. Depois eu mesmo comecei a me produzir. CD de mensagem. Aqui, ó. Então isso aí é eu quando tava novinho, tá vendo? Não dá nem para reconhecer, né? Porque hoje eu tô velho, tô acabado, acho que é na cova. Aqui, ó. CD de louvor, tá vendo? Tem meu louvorzinho também, irmão. Eu tenho. Eu gosto de cantar mais a música dos outros que a minha. Aqui, ó. CD de louvor. Isso é o CD. Olha o DVD. Também cheguei a lançar DVD na época, aqui, ó. Os Passos da Misericórdia, tá vendo? Ó. Entendeu? Aqui, ó. Os Passos da Misericórdia, ó. CD de louvor, DVD de louvor também, ó. Tá vendo aí? Tá vendo? E também eu lancei um DVD à parte dos amigos da rádio. Os mais chegados. Tá vendo aí? Glórias a Deus. Então, meu irmão, eu fiz a minha parte. Aonde dava para me ir, eu fui. Eu fui até onde dava para me ir. Quando eu vi que não dava mais, entendeu? Quando eu vi que não dava mais, porque o que aconteceu? Com a chegada da internet, a internet derrubou tudo numa pancada só, meu irmão. Aquilo ali me assustou. A internet chegou, olha o poder que a internet tem. A internet chegou derrubando tudo com a pancada só. Derrubou fita cassete, VHS, mini disco, MDR, CD, DVD, sabe lá mais o que tinha. Que nós, como pregadores, saímos por aí vendendo fitinha cassete, VHS, CD, DVD, mini disco. E de repente tudo isso acabou. Aí eu pensei assim, meu Deus, e agora?
Como é que eu vou continuar indo adiante? Claro que eu não preciso de CD, DVD, fita cassete para pregar a tua palavra. Aí foi quando veio na minha mente se atualizar para a internet. Porque até a emissora de rádio onde eu trabalhava, a internet derrubou, acabou com as emissoras de rádio, todas elas. Por isso que hoje você não encontra, raramente você encontra uma rádio aberta evangélica, raramente. A internet derrubou todas elas. Aí o que eu fiz? Me atualizei no conhecimento da informática. A um ponto que eu saí fazendo diversos cursos, inclusive eu tenho até o curso de telemática que eu tinha esquecido. Está aqui o certificado. Vou mostrar para você que é incrédulo, que aí pode pensar que eu estou mentindo. Eu não estou mentindo. Aqui, ó. Uma pessoa formada, a pessoa daquele sorriso, é assim, né? É assim mesmo, desse jeito. Tá vendo? Aí eu vou olhar para você entender, ó. Certificamos que Gelson Bezerra da Silva concluiu o curso de operador de telemarketing realizado no ano de 2005. Ponto. Então eu tenho as minhas formações. Eu não tenho necessidade de mentir, irmão. Não tenho necessidade de mentir. Porque eu sei que tem muita gente mentindo. A mentira está tão descarada que nem vocês das redes sociais não confiam mais. Mas aqui não. Nesse endereço você só vai ouvir a verdade. A verdade tanto da minha vida pessoal, da minha vida familiar ou da minha vida espiritual. Dentro e fora da igreja. Porque eu não posso ser crente só dentro da igreja. Eu tenho que ser crente em casa, na rua, no trabalho, na condução, em qualquer lugar. Porque tem crente que quando sai da igreja, irmão, perde a linha, desvia tudo. Nem parece ser crente. Entendeu? É muito cuidado com esse tipo de pessoas que tem duas personalidades. Na igreja é cristão e no mundo não é cristão. É pé na igreja e pé no mundo. Tá mais com a cara de um Raimundo. Entendeu? Tome cuidado. Eu já me apresentei, já falei tudo que tinha que falar. Só vou tocar nesse tópico aqui, esse detalhezinho. Cuidado com os burros e com as burras. Entendeu? Esse jumento e essa jumenta atrasado. Que é isso, irmão? Só fica falando mal da rede social. Das redes sociais, das mídias sociais. Ainda tem a cara, ainda deixa o demônio manifestar neles a um ponto que ele chega na igreja de qualquer lugar. A obra de Deus não precisa disso, irmãos. Nós não precisamos de rede social e mídia social. Esses irmãos que ficam na rede social estão tudo fora de Deus. Quem está fora é você, ora. Quem não precisa, a obra de Deus não precisa mais é de você que está atrasado, que não se atualizou. Eu acredito que o jumento é mais inteligente que você. Entendeu? Porque quando Deus falou para o jumento repreender Balaão, ele repreendeu. Quando Deus falou para o jumento, quieta-te e põe-te no teu lugar, o jumento ficou quieto. Você não. Fala e fala. E quando é para você ficar quieto, você não fica. Porque Paulo falou, quer aprender alguma coisa? Pergunta ao teu marido. Paulo falou, é indecente a mulher falar na igreja. Paulo falou, é indecente a mulher liderar no lugar do homem. Mas você não, abafa essa palavra e quer fazer a tua vontade, não a de Deus. Mas mais cedo ou mais tarde Deus te pega. Não se preocupa não. Deus te pega. Ah, irmão, o irmão quer dizer com isso que é proibido a mulher pregar? Proibido? Não, de jeito nenhum. Quando Paulo falou isso, nem eu. Quando o apóstolo Paulo falou concernente à congregação, igreja, templo. Templo. Por isso que eu falei aqui, que não existe sacerdotisa no Antigo Testamento, do Gênesis até Malaquias. Nenhuma sacerdotisa foi levantada para lidar direto no tabernáculo de Moisés no templo de Salomão. E nenhuma pastora foi levantada. Pastora, presbítera, bispo e apóstolo não foram levantados para cuidar da igreja. Foram só homens que Deus, Jesus e o Espírito Santo levantou. O que passa disso é procedência maligna. É uma obra do Satanás, não é de Deus. Isso vai ficar com uma outra mensagem mais aprofundada, que ela já está quase pronta para me falar aqui, irmão. Aí sim, se eu já tenho tirado tuas dúvidas, aí você não vai ter mais dúvida nenhuma. Mas vamos lá. Glória a Deus. Marcos, capítulo 1, do versículo 21
ao 28, que diz assim: E entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. O que Jesus ensinava? Jesus, quando ele entra na sinagoga, ele começa a pregar e a ensinar do Gênesis até Malaquia, mostrando que era ele o autor que todos os profetas anteriormente a ele falaram, dizendo que esse dia ia chegar, o dia de Cristo. Até João Batista, no livro de Isaías, se não me falha a memória, fala-se antes do nascimento de João Batista. João Batista ia preparar o caminho para Jesus. E Jesus começa a pregoar, começa a ensinar dentro do templo, dentro da sinagoga, dentro da igreja, de uma tal maneira. Aí o versículo 22 diz: E maravilhavam-se todos da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Todo mundo começou a ficar maravilhado, irmão. Acho que até o Fernando de Souza também ficou maravilhado naquele dia. Glória a Deus, por causa da doutrina. Entendeu, meus irmãos? É a palavra, não tem como mudar as escrituras. Se você for ler ela do Gênesis até o Apocalipse, não houve nenhuma alteração, nem de Deus, nem de Jesus e nem do Espírito Santo. O próprio Jesus, inspirando seus apóstolos, através do Espírito Santo, falou assim: porque a palavra de Deus é a mesma hoje, ontem e eternamente. O que ele quer dizer com isso? Que não vai mudar, ela vai se cumprir como ela é. E por que os homens estão mudando as escrituras? Estão criando cargo que não existe. Por quê? É porque eles estão sendo guiados pelo espírito do diabo, não é o espírito de Deus. Entendeu? Mas vamos lá, vamos continuando. Aí Jesus começa a pregoar, começa a ensinar dentro do templo. Glórias a Deus. Aí, versículo 23, tinha uma pessoa que estava ali dentro do templo que não foi convidado para estar, mas já estava ali. Antes de ser convidado, ele já vivia ali anos e anos dentro do templo. Quem é, irmão? Quem é que está dentro do templo? Satanás e os demônios. Você acha que não? Vamos lá, versículo 23. Estava na sinagoga, estava na sinagoga, a Bíblia que diz, não é eu não, tá? Não é eu não, tá? Depois não adianta você distorcer o que eu estou falando, que eu estou falando a luz da Bíblia. Tem que falar assim, ó, o irmão lá falou que na Bíblia tá. Aí sim, você está na verdade. Vamos lá. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: olha o que o Satanás falou dentro do templo. Olha aqui, ó. Versículo 24. Aqui temos contigo, Jesus Nazareno, vieste nos destruir? Bem seis que és o Santo de Deus. Irmão, antes de Jesus chegar naquela sinagoga em Cafarnaum, o Satanás já estava ali há anos naquela igreja. Ninguém via ou percebia que Satanás e os demônios estavam ali. Ou você acha que não? Por isso que eu desconfio de pessoas que se dizem cheios do Espírito Santo, tanto homem quanto mulher, e distorce a Bíblia. E diz que nem tudo é o que está escrito. E criar esse modismo de cargos que não existem na Escritura. Eu desconfio. Porque essas pessoas não estão com o Espírito de Deus. Estão com o Espírito de Satanás e dos demônios. Entendeu? Por isso que um amigo meu, quando veio conversar comigo, ele me confidenciou que está indo um monte de missionário na igreja dele e está caindo endemoniadas. Por quê, irmão? Elas estão caindo endemoniadas. É porque elas não estão vivendo mais as Escrituras. Elas colocaram na mente e no coração que Deus errou, Jesus falhou, o Espírito Santo não está ensinando direito e elas vão mostrar aos céus como é que se faz. E como é que elas estão fazendo, irmão? Elas estão exigindo, impondo e obrigando os pastores de congregação, principalmente os presidentes, a consagrar elas a pastoras, a bispa, a presbíteras ou apóstolas, ou até sacerdotisa já será.
Por isso que na igreja desse meu amigo começaram a cair. Porque a Bíblia fala, irmão, que o coração, a boca só vai falar do que o coração está cheio. Se o coração dela está cheio de distorção nas escrituras, ela já não tem mais o Espírito de Deus. Entendeu? Uma mentira repetida várias vezes como verdade, ela se torna verdade. E como derrubar aquela mentira? Só com uma outra verdade mais forte em cima daquela mentira disfarçada como verdade. E só a Bíblia vai poder te ajudar a identificar isso. Glória a Deus. Aí o demônio começou a falar na congregação. Por isso que eu desconfio, irmão. Vamos lá. Baixou Deus? Baixou não, deve estar subindo. E não é o Deus do céu, não. É o que está lá no inferno, o D minúsculo. Porque se está distorcendo as escrituras, irmão, não é Espírito de Deus, não. É Espírito do diabo. Com todas as vezes que estou falando aqui. É o Espírito do Satanás. Porque Deus falou através de Jesus com o Espírito Santo. Ainda se viu um anjo do céu e vos ensinar outro evangelho, seja anátema. Ou, vigiai e orai, porque nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, e doutrina de demônio. Olha um aqui, ó, dentro da igreja falando aqui, ó. Estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, com o qual exclamou dizendo: aqui temos contigo, Jesus de Nazaré, vieste destruir? Bem sei que é o santo de Deus. Estava dentro da igreja esse demônio aqui, ó, espírito maligno. Estava dentro da igreja esse espírito maligno. Por isso que eu desconfio, irmão. Foi o que eu falei. Não se mede um homem com revistinha de escola dominical. Se mede um homem com seu caráter, se ele ama a sua esposa, se ele honra a sua casa e se ele obedece à Bíblia Sagrada do Gênesis e do Apocalipse. Eu não nivelo ninguém com revistinha de escola dominical. Ah, irmão, mas ele nunca apareceu na escola dominical. E daí? E daí se ele nunca apareceu, mas ele obedece o que está na Bíblia? Ele obedece as escrituras? Quando ele prega na igreja, quando dá oportunidade para ele, ele fala o que? Do mundo ou de Jesus? Ele fala o que? Das coisas dessa vida ou do que está escrito nas escrituras? Eu conheço o homem de Deus, não por ele frequentar a escola dominical constantemente, mas por ele expressar o que está na Bíblia, interpretar à luz das escrituras tudo que está escrito. E também quando ele é contra aquilo que a palavra de Deus nunca ensinou. Glórias a Deus. Eu já vi muita gente julgar precipitadamente e erradamente. Eu conheci um homem de Deus, irmão. A mulher dele largou ele. Ela foi injusta. Porque ele falou assim: a partir de hoje, eu rasgo essa revista da escola dominical e vou passar a ensinar esse povo só o que está na Bíblia. Ele fez assim, irmão. Eu conheci um homem de Deus assim. Eu conheci esse homem de perto. De perto eu conheci ele. E ele me ensinou muita coisa a ele. Ele rasgou a revista da escola dominical na frente de todo mundo. Só que tinha 3 fofoqueiros dentro da igreja, dentro daquele estudo naquele dia, na escola dominical. Ele rasgou e falou assim, ó, eu vou provar para vocês que com 1 mês eu vou ensinar a Bíblia para vocês. E todos vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Era um homem cheio do Espírito Santo, irmão. E assim ele fez, ele começou. A igreja começou a encher na mão dele. Aí sabe o que aconteceu? Os 3 fofoqueiros, desgraçados, miseráveis, pobre, cego, nu, conforme a Bíblia diz em Apocalipse, estavam dentro da igreja, foram na catedral e entregaram ele. Aí o pastor da catedral, em vez de avaliar os frutos e não o que ele fez, avaliou o que ele fez e não avaliou os frutos. A igreja crescendo muito, irmão. Ele falou, irmão, eu, evangelista, a partir de hoje eu estou te tirando da direção e estou enviando um pastor lá para a igreja. Você não tem condição de estar lá na igreja. Está havendo muita reclamação de você. Irmão, ninguém estava reclamando, irmão. O povo estava avivado. A única reclamação que teve foi desses 3 desgraçados que foram lá fazer queixa dele. Mas a queixa é mentirosa. Entendeu? Depois esses 3 irmãos tiveram um fim
triste. E esse homem de Deus está vivo até hoje, andando por aí, ó. Entendeu? Pregando o evangelho e anunciando só Bíblia, 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 Bíblia. Ó. Isso aqui, ó. Isso aqui que é o meu sentimento, são as escrituras. Podem me tirar qualquer coisa dessa vida. Agora isso aqui, irmão, ninguém nunca me tirará. Sabe por causa de quê? O dono disso aqui é poderoso. E colocou 2 anjos para andar comigo. Entendeu? Mas vamos lá, já vou terminar, hein? Aí Jesus vendo o capiroto. Jesus vendo o demônio. Jesus vendo o capeta. Jesus vendo Satanás querendo se expressar dentro da igreja com palavras, e os demônios fazendo plateia como se fossem membros da igreja, Jesus repreende na mesma hora aqui, ó. Versículo 25, que repreendeu Jesus dizendo, cala-te, sai dele. Versículo 26, e então o espírito imundo agitando e clamando com grande voz, saiu dele. O homem ficou liberto de Satanás e os demônios. Entendeu? Por isso que eu acredito, sem ter medo de errar o que eu vou falar aqui, está havendo muita atuação demoníaca de Satanás e os demônios dentro dessas igrejas que estão distorcendo as escrituras. Pula, pula! Eu desconfio. Se não tiver isso aqui, ó, Bíblia, se não tiver reverência, se não tiver respeito, se não tiver obediência às escrituras, não é o Espírito de Deus, é o Espírito de Satanás. Que história é essa, irmão? Aqueles que dizem que são cheios do Espírito Santo, na hora da pregação, eles, ó, porque a Bíblia diz que 3 testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Já estou terminando. Glórias a Deus. Versículo 27. E todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Espírito imundo tem que obedecer a você. Satanás e os demônios têm que obedecer a você. Se não te obedece, porque você já não tem mais autoridade de Deus. Satanás e os demônios têm que obedecer a você. Quando você falar em nome de Jesus, eles têm que se retirar. Têm que ir embora para o inferno. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Para concluir agora. E logo correu sua fama por toda a província da Galileia. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Uma igreja bíblica, que esteja em obediência a tudo aquilo que está escrito. Fique ali. Aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador. Passe pelas águas batismais. Peça o batismo com o Espírito Santo. E obedeça tudo que está escrito na Bíblia. E aí sim, você vai morar no reino dos céus. Entendeu, meus irmãos? Tome muito cuidado. Como diz aquela antiga frase, nem tudo que brilha é ouro. Só aceite aquilo que for da parte de Deus. Se não tiver a parte de Deus naquilo que você está ouvindo, saia fora. Porque nós devemos viver todos os dias, aonde nós estivermos, na igreja, na rua, na condução, no trabalho, em casa ou nas redes sociais, em mídias sociais, fazendo a vontade de Deus. Nós devemos fazer a vontade de Deus, para que assim todos os dias nós venhamos a curtir a salvação das almas. Comentar Jesus nas Escrituras. Compartilhar a Bíblia Sagrada do Gênesis até o Apocalipse e cutucar Satanás e os demônios para recuar para o inferno. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte em cada coração. E use todos os meios possíveis, irmão, possível e impossível para fazer a obra de Deus. Grave seu vídeo, grave seu áudio, tire uma foto,
mas que tudo seja para a honra e glória de Jesus. Aproveite os correios eletrônicos para compartilhar, através do e-mail, Gmail, Hotmail. Deixa Deus te usar, porque a sua vida, glórias a Deus, você daí, a gente daqui, pai de lá e pai de cá, nós vamos fazer a vontade de Deus todos os dias, junto com você. E aí vai ser uma maravilha dos céus. Glórias a Deus. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, meus irmãos? Aproveite tudo que vem à tua mão, e tudo quanto vier à tua mão para fazer, faça conforme a tua força. Porque para a sepultura, para onde nós iremos, não há obra, não há indústria, não há mais nada para se fazer. 24 horas por dia, Deus tem falado com você. 12 meses, o Senhor tem te chamado. Um mês, o Senhor usando seus profetas e profetisa para te entregar o recado para você vir para Ele. Por isso, examinar essa Escritura, a Bíblia Sagrada, o Evangelho Eterno, a Palavra de Deus, que tudo que você precisa saber está ali. E vai ser, irmão, e é uma glória neste lugar. Como uma maravilha dos céus, Deus é fiel para com a tua vida e para com a minha vida. Por isso devemos a cada dia obedecer o que está escrito. Porque em Provérbios, capítulo 10, versículo 27, diz assim: e o Senhor vai aumentar o teu tempo de vida. Mas em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 17, diz que Ele vai diminuir o teu tempo de vida. Então é você quem decide. E outra vez, vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve, do justo e do ímpio. De qual lado você está? Está do lado da luz ou do lado das trevas? Do lado de Jesus ou do lado de Satanás? Do lado dos demônios ou do lado dos seres celestiais? Está indo para as mansões celestiais ou vai descer para queimar no fogo do inferno? É você quem decide os teus dias finais sobre a face da terra. E que o Espírito Santo de Deus possa falar mais forte aos nossos corações. Meus irmãos, tudo que tinha que falar aqui, eu já falei. Que Deus possa, meu irmão, te dar mais uma oportunidade, você que não aceitou Jesus, e que você possa ficar firme até o arrebatamento da igreja, você que já aceitou Jesus. Entendeu? E que o Espírito Santo possa falar mais e mais aquilo que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Vamos agora orar para o final, glórias a Deus, e encerrar, porque amanhã nós temos compromissos a cumprir, glórias a Deus. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, minhas irmãs? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia aqui ao vivo com o teu público, o teu povo, meu Deus. Esse povo não é meu, meu Pai, esse povo é teu. Só estou aqui, meu Pai, como um canal para abençoar vidas através da tua santa palavra. Meu Deus, mantém empregado que já está empregado e abre a porta para aquele que está desempregado. Entra com providência a cada dia. Joga por terra tudo que não provém de ti, meu Deus, porque as lutas, as barreiras, as circunstâncias sempre vêm. Mas dependendo do teu auxílio, Senhor. Nos abençoa a cada dia. Abençoa os ouvintes online, abençoa este homem, essa mulher. Nos guarda, nos livre de todo mal, de acordo com as tuas santas palavras, meu Deus. Cura, restaura, renova, batiza com o Espírito Santo, para que nós venhamos a entender que a nossa vida é passageira. Segura na mão de cada um e que nós possamos estar firmes, Senhor, para chegarmos ao reino dos céus. Eu entrego cada vida nas tuas mãos, te acerto da vitória, em nome do Pai,
Em nome do Filho e em nome do Consolador. Amém. E que teus anjos, Senhor, venham nos guardar todos os dias. Em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado pela sua audiência. Até agora, estando comigo, entendeu? Essa é uma campanha profética, as quais estamos realizando aqui ao vivo com todos vocês, entendeu? Muita pessoa está comigo aqui agora sintonizado, entendeu? Muita gente boa. Muito obrigado por tudo até aqui. A minha parte eu estou fazendo. Agora faça cada um a sua parte. Começou um trabalho, vai até o final. Isso que nós fazemos aqui nas redes sociais e mídias sociais é profissionalismo. Entendeu? Quando você vê alguém contra, até mesmo contra você, é porque essa pessoa está desinformado, desatualizado e atrasado. E quer que vocês sejam igual essa pessoa que é crítica das redes sociais e mídias sociais. Não faça isso. Se você hoje entende o que Deus quer fazer com você através das redes sociais, o conselho que eu te dou é: vá até o final, não desista. Não deixe ninguém te parar. A última palavra é a de Deus. E aí sim, a obra do Senhor irá ser concretizada na tua vida. E que Ele possa falar mais forte ao teu, ao meu e aos nossos corações. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.